Bom dia, meus amores do 9º ano! Como é que vocês estão aí do nosso outro lado da telinha? Tá tudo bem? Eu espero que sim, tá bom? Estamos aqui para mais um encontro para falar sobre ciências. A gente hoje preparou uma aula muito bonita para vocês. A gente preparou uma aula bem interessante sobre astronomia e cultura. E aí, a gente trouxe para vocês hoje muita coisa legal. Quando a gente fala de astronomia, né, a gente já se lembra daquela história de que a gente vive mesmo dando conta dessas questões que acontecem nos céus, né? Do dia, da noite, das horas, não é verdade? A gente sempre, enquanto humanidade, estivemos, inclusive, né, quase que por uma obrigação do ser humano, observar de verdade os astros, né? Para compreender, para ter uma compreensão da natureza e de como agir diante de cada situação. Então, tem muita história interessante para a gente conversar hoje. Hoje, uma aula bem especial, porque a gente traz, né? A gente tenta trazer aqui a visão dos diferentes povos acerca dessa observação dos astros. Tá bom, gente? Então, a intenção aqui é mostrar para vocês também, já desde o ensino fundamental, a gente precisa aprender que nem tudo que a gente sabe veio lá da Europa. Não foi só Galileu Galilei, não foram só os astrônomos europeus que fizeram essas observações iniciais para as grandes navegações. Todo o povo, toda a humanidade, em todo lugar do planeta, já tinham observações astronômicas, né, como parâmetros para nortear as ações da sua própria vida. Então, a gente começa a olhar um pouco mais para dentro nessa aula de hoje que a gente preparou com muito carinho para vocês, tá certo? Então, vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Vamos apresentando aqui os nossos slides, tá bom? A gente já começa aqui mostrando, olha só, na aula de hoje, da nossa disciplina de ciências, tá? A gente vai trabalhar com astronomia e cultura, certo? Essa temática, como eu já falei para vocês, né? Ela está trazendo aí, a gente está trazendo coisas bem interessantes acerca da observação dos céus, né? Dos astros, pelos diferentes povos, ok? Vamos hoje, dia 30, estamos fechando o mês de agosto, né, gente? Fechando o mês de agosto com chave de ouro. Então, vamos lá. Astronomia e cultura, temática da aula de hoje de ciências, tá bom? Comigo, professora Amanda Soares, certo? Vamos começar para ver como que os diferentes povos, né, observavam o céu e o que informações eles traziam desse céu. Tá certo? Então, constelações e observação do céu por diferentes povos. Observar o céu noturno e as estrelas não é um costume atual, como eu falei para vocês, né? Não é de hoje que a gente faz isso. Era necessário quando a humanidade vivia lá, aquele homem mais primitivo, ele estava muito mais vulnerável, né? À mercê das condições do clima, dos céus, né? Observar se ia chover, como é que a gente sabe, né? Se vai chover ou não, por exemplo. Aqui no Piauí, a gente tem uma frase maravilhosa que diz assim: "Oh, tá bonito para chover", né? Tá bonito para chover dizer que, olha, o céu está nublado. É assim que a gente fala, com a poesia quase, quando vem chuva para a gente. Então, observar o céu, isso não é um costume recente, né? Desde os primórdios da humanidade, essa observação, ela se fez necessária para que esses povos pudessem sobreviver e compreender as diferenças climáticas, né? O que é que estava acontecendo ali com o tempo, tá bom? Essas mesmas observações também eram feitas pelos nossos ancestrais, né? Os nossos ancestrais, os povos que vieram antes de nós, né? Nossos parentes mais remotos, eles também
faziam essas observações. Então, além de ser um processo, né, uma coisa contemplativa, admirar os astros em determinado momento, o ser humano foi a estudá-los. E aí começar a relacionar as observações feitas com as previsões de tempo, de servir como calendário, por exemplo. Nós seguimos um calendário solar, mas existem exemplos de calendários lunares. As visões do futuro, né, prever o futuro, além de auxiliar no plantio, na colheita, na agricultura. Então, se a gente for parar para pensar, ainda hoje, né, essas observações elas regem várias atividades nossas, não é verdade? A gente sabe, por exemplo, o período que começa as chuvas, mais ou menos aqui no nosso estado, o período que começa a estação seca, que a gente, como sempre, né, cria um nome bem legal e a gente chama aqui de BR-OBRO. BR-OBRO, vai já começar. Então, esse período é o período mais quente do ano, que tem mais escassez de chuva, que tem uma baixa umidade, não é verdade? Mas, além dessa observação, que pode sim ser contemplativa, deitar no chão, olhar as estrelas, todos nós, né? Já fizemos isso em algum momento da nossa vida. Sentou ali numa sombrinha, olhou para o céu, observou desenhos em nuvens, né? Quando a gente era criança, até adulta, até hoje eu faço isso. Eu gostava tanto disso e gosto, né? Hoje eu não tenho mais tempo, mas eu tinha até uma rede social que era só para botar nuvens que eu via desenho. Se chamava nuvens.sa. Era bem legal. E aí, observar o que acontece, né? Acima da nossa cabeça, tá bom? Vamos seguindo, então, para a gente ver, porque tem muita coisa legal na aula de hoje. Então, a maneira como medimos o tempo teve influências de vários... Vamos botar aqui um ozinho para fazer a concordância, né? De vários povos e culturas a partir da observação da natureza. A natureza, por exemplo, ela é feita de ciclos. E nós, como seres da natureza, também apresentamos ciclos. Inclusive, alguns se parecem muito com os ciclos humanos, né? Por exemplo, o ciclo da Lua, né? Padrões, por exemplo, o nascer e o pôr do sol, as fases da Lua, as estações do ano, né? Tudo isso ajudou a humanidade na contagem do tempo. Eu vou pegar um exemplo interessante sobre as fases da Lua, porque o ciclo lunar, ele dura 28 dias. Né? Então, a gente tem uma semana praticamente para cada fase da Lua. E em várias culturas, esse ciclo lunar, ele rege também, né? Ele é um calendário, né? Existem calendários lunares, eu vou dar exemplos para vocês, mas eu queria falar também de uma coisa que é super interessante, que o ciclo lunar se assemelha aos ciclos femininos na nossa espécie, né? O ciclo menstrual, ele acontece também em 28 dias. E aí, há estudos que indicam, né, que essas alterações nos ciclos menstruais, né, as mulheres sofrem alterações com isso, às vezes o ciclo fica mais curto ou mais longo, ela se dá também, entre outros fatores, né, pela questão da gente viver expostos a luz artificial. Então, querendo ou não, nós somos animais, nós somos seres bicho também. Só que a gente tem a cultura, o idioma, a língua como diferenças, né? Mas a gente tem muita coisa que é regida também pela natureza. Então, os ciclos lunares, eles eram antigamente mais acertados, né? Com os períodos menstruais, que também variam um pouco, mas chegam a durar esse ciclo fechado de 28 dias. Nesse intervalo, né, hoje ele está alterado também por conta, entre outros fatores, como eu disse a vocês, da nossa exposição à luz artificial. Que luz artificial é essa, professora? Que história é essa? Olha só. Dia, naturalmente, a gente tem o sol iluminando tudo.
né? Inclusive, eu tenho certeza que quando você acende uma luz dentro de casa, acende uma lâmpada, durante o dia, sua família deve dizer: meu filho, aproveite a do sol que é de graça. Minha filha, abra a janela, não ligue lâmpada não, porque a luz do sol é de graça, ele está aí para nós, não é? E aí, gente, quando é de noite, a gente, antigamente, né, nossos ancestrais ficavam no escuro. E, inclusive, tem uma fala muito interessante sobre o escuro que eu assisti num vídeo no YouTube, né? O tanto que esse escuro é importante na visão de alguns povos indígenas, porque é no escuro que a gente descansa, é no escuro que é o escuro que a gente vê quando a gente fecha os olhos e dorme, né? E esse escuro ele também é necessário. Como a gente tem lâmpadas e lâmpadas e lâmpadas nos postes das nossas ruas, dentro das nossas casas, as televisões, então é muita luz artificial que a gente é exposto, né? E aí a gente acaba alterando também alguns ciclos importantes, tá certo? Então vamos compreendendo um pouco mais aqui, né, sobre astronomia e astrologia, tá certo? Então a gente tem a tendência, né, a confundir um pouco esses dois conceitos. Lembrando que a astronomia ela é uma ciência natural que procura compreender fenômenos originados fora da atmosfera da Terra. A astronomia, ela estuda os corpos celestes, como o que a gente já conheceu, planetas, cometas, asteroides, estrelas, nebulosas, galáxias, entre outros. E o universo como um todo. Ele envolve vários ramos científicos, como física, química e biologia, para explicar os fenômenos naturais. Ok? Só, gente, que agora, para falar um pouco sobre astrologia, que também é super interessante, e todo mundo já teve um contato com esse outro aspecto da observação dos astros, né? Eu trouxe para vocês um vídeo comentando com o comentário, né, de uma querida amiga minha, a Tarciana Ribeiro, que é poeta e é astróloga. Ela é taróloga também, sabe? Então, ela trabalha com essas questões místicas que são bem interessantes. E aí, para falar um pouco para vocês sobre astrologia, a gente vai mostrar a Tarciana, que entende muito bem desse assunto. Bruno, mostra para a gente o vídeo com a Tarciana, por favor. Eu me chamo Tarciana, eu estou aqui para explicar para vocês, a pedido da minha amiga e competente professora Ramanda, a diferença entre astrologia e astronomia, que são duas palavrinhas muito parecidas, até morfologicamente, mas com significados completamente diferentes. A astronomia, né, vem do grego lei sobre os astros, né, lei dos astros. E a astrologia vem sobre o estudo, né, um colóquio sobre esses astros. A única coisa que esses dois estudos têm em comum é a posição dos corpos celestes, né? Sendo que a astronomia estuda todos os corpos celestes, associando e utilizando as ferramentas científicas como matemática e física. Já a astrologia vem ali mais de uma raiz cultural filosófica e não é uma ciência, é um estudo que fala sobre a interferência da posição desses corpos celestes, principalmente os planetas, sobre a personalidade, sobre a moral dos indivíduos, né, aqui nesse planeta Terra. Né? A astronomia ela vai estudar a dimensão, a temperatura, enfim, tudo que se refere ao corpo celeste, a formação, a evolução do corpo celeste. E a astrologia, que não é uma ciência, ela vai, como é que eu posso dizer, estudar sobre a interferência do posicionamento, né, disso no nosso cotidiano. Por exemplo, acho que aqui a gente já viu em várias revistas, né, programas, ou rádio, enfim, em qualquer mídia social. Quando a lua está em câncer, a gente fica mais emotivo. Quando a lua está minguante, quando a lua está em Capricórnio, a gente fica mais
ativo, né, para o campo material. Enfim, se eu ficar aqui falando disso, porque eu sou apaixonada por astrologia, eu vou ficar horas. Mas espero ter contribuído com a aula de vocês. E se vocês quiserem pesquisar sobre astrologia, o meu Instagram é Tarciana Ribeiro, se quiserem trocar uma ideia. E se quiserem pesquisar sobre astronomia, tem um canal muito legal chamado Conhecimentos da Humanidade no YouTube, não só sobre esses assuntos, mas também sobre qualquer tipo de assunto. Muito bem, então a gente vê aí a fala de quem entende, hein? A Tarciana Ribeiro, ela é nossa colega, né? Nossa amiga que trabalha com astrologia. Então ela explica para vocês a diferença entre astronomia, que foi esse conceito que eu mostrei agora, e astrologia. Então, eu espero que tenham ficado bem nítido para vocês, que vocês tenham compreendido, mas vamos dar uma reforçada aqui, mostrando ainda nos nossos slides esse outro conceito, né? Então, a astronomia, como a gente mostrou, traz essa diferença, né? Ou, perdão, essa observação. A gente tenta compreender fenômenos que são originados fora do nosso planeta, né? Fenômenos extraterrestres, vamos dizer assim. A gente estuda planetas, cometas, asteroides, todos esses corpos celestes alheios ao nosso planeta e que podem sim ter interferências, né, nas situações que acontecem aqui na Terra, sim. Então, a gente envolve ainda vários ramos científicos, da própria física, química, biologia, entre outras, da matemática, né? E a gente tenta, pelo menos, explicar esses fenômenos espaciais. Então, a astronomia ela é tida como uma ciência. Tá certo? E a astrologia, ela traz aí, ela estuda também, não quer dizer, o fato de não ser considerado uma ciência não quer dizer que não há estudos, viu, pessoal? Ela estuda a relação dos astros, assim como as suas possíveis influências sobre nós, seres humanos, e a própria vida no nosso planeta, tá? Então, apesar de vir de uma palavra grega, né, para o estudo dos astros, tem uma origem grega, essa astrologia, ela é uma pseudociência. Tá? Então, isso quer dizer que se diz baseada em fatos científicos, mas não pode ser comprovada através da aplicação do que caracteriza bem a ciência, que é o método, né? Os métodos científicos. Então, por exemplo, quem já ouviu falar, assim, às vezes a gente pergunta, minha irmã, qual é teu signo? Qual é teu signo, Jô? A Jô está concentrado. Então, qual é teu signo? Bate, temos 2 escorpianas no estúdio, e temos uma ariana também que eu sei. Então, a gente conhece, né? A gente ouve muito falar, inclusive a gente consegue até dizer algumas características das pessoas que são regidas por determinado signo, né? Então, os mapas astrais que trazem aí o signo, o ascendente, a lua, o não sei o que, Vênus não sei aonde, Marte não sei aonde. Então, é bem interessante, né? Esses mapas são um exemplo, né, dos estudos que são feitos dentro da astrologia para indicar características pessoais, né, de cada um que nasceu num determinado dia, de um mês, de um ano e em uma certa hora, trazendo aí essas informações bem interessantes, né, sobre cada um. Então, a astronomia é considerada uma ciência, mas a astrologia ela não é considerada uma ciência, tá? E a gente transita aí na compreensão das duas, sim, por que não, não é verdade, pessoal? Então, agradeço aí a participação da Tarciana, que atendeu prontamente o nosso chamado aqui, né? Ela que, além de ser uma excelente escritora, é incrível o trabalho dela, ela também tem todo esse estudo, né, da compreensão dos astros à luz da astrologia. Tá bom, gente? Entenderam? Então, vamos seguindo aqui mais um pouquinho, né? Não, bora para frente. Olha só, agora chega na parte que eu mais gosto.
agora chega na parte mais interessante, né? Então, a gente vai começar a entender, né, algumas lendas, mitos, algumas crenças acerca desse surgimento do nosso planeta e também do universo, né? Então, a gente conhece várias dessas histórias. Então, antes de começar, eu quero pedir que vocês descrevam para mim, né, como foi que surgiu o universo? Antes da gente ver, né? Como surgiu o universo e o nosso planeta. E aí, eu vou deixar 3 minutinhos para a gente dar seguimento já já. Valendo! Muito que bem. E aí, como foi que surgiu o universo e o nosso planeta? Aí, o que é mais comum de se ouvir dentro dessas respostas? O que é que seria? Alguns vão lembrar das nossas aulas e vão dizer, professor, isso aí tudo rolou foi no Big Bang, na grande explosão. Outros podem pensar, olha, tanto o universo quanto o nosso planeta foram uma criação de uma inteligência superior, uma inteligência suprema, né? Uma criação de uma divindade. Então, existem várias observações, vários aspectos, né, de se responder
formas de responder a essas perguntas. Como surgiu o universo? Como surgiu o nosso planeta? Então, a nossa aula de hoje ela vai ser embasada justamente nas cosmovisões, né? Nas visões de mundo dos diferentes povos, dos diferentes lugares do mundo e, principalmente, do nosso país, Brasil ou Pindorama, segundo nossos povos originários. Tá certo? Então, vamos seguindo. Olha só. Vamos ver, então, né, a partir dessa nossa compreensão, as lendas, os mitos, né, o que é que dizem esses povos que têm essas observações bem anteriores a esses estudos de antes de surgir a astronomia enquanto ciência, todos os povos de todas as humanidades no nosso planeta observavam os astros e tinham algo a dizer. Tá certo? Então, a primeira turma que a gente traz para mostrar para vocês é os Tuskegee. Esse povo, né, é muito conhecido. Eles são um povo, uma etnia, né, de pessoas negras que vivem na América do Norte. E aí é muito comum encontrar na internet, quando a gente vai fazer pesquisas sobre esse povo, que eles passaram, né, por um tal de um experimento, um estudo sobre sífilis, e eles foram, vamos dizer assim, meio que os cobaias desses estudos, né? Então foi um povo muito sofrido por conta dessa situação, principalmente, mas que, como todos os povos, tem história, né? Então, os Tuskegee, eles imaginavam, né, esse surgimento do planeta e do universo. Vamos ver como é que era a visão dele? Olha só. Antigamente, a água passava por todos os lugares, o que incomodava alguns animais e pássaros. Eles decidiram, então, fazer uma reunião para decidir se deveria haver apenas água ou apenas terra. A reunião se transformou num caos e não houve nenhuma decisão conjunta. Para resolver a questão, eles elegeram a águia como líder e a pomba como a responsável para encontrar terra. A pomba voou nessa busca, voltou depois de 4 dias sem ter encontrado nada. Os lagostins decidiram ir até as profundezas dos oceanos. Voltaram depois de 4 dias com um pouco de terra nas garras. Com essa terra, fizeram uma bola e a entregaram à águia. A águia voou segurando a bola de terra durante 4 dias. Quando voltou, declarou que uma ilha havia sido formada e que agora havia terra. Né? Com o passar do tempo, mais ilhas foram sendo formadas, enquanto o nível da água foi baixando. Algumas ilhas se juntaram e assumiram as formas como hoje conhecemos os continentes. Foi assim que foi feito o planeta Terra na visão dos Tuskegee, né? Então, eles imaginavam, né, a cosmovisão deles é essa. Eles compreendem o surgimento do planeta a partir dessa cosmovisão. Vamos adiante, que tem bastante coisa ainda para a gente ver, né? Vamos conhecer, então, agora um pouco da mitologia chinesa. Olha só, no início, o universo estava todo contido em um ovo. A matéria girava em seu interior e tornou-se um terreno para um gigante chamado Pangu. O gigante dormiu por 18.000 anos, até que acordou e quebrou o ovo. Após a quebra, a parte mais leve e pura do ovo subiu e formou o céu, enquanto a parte mais impura desceu e formou a terra.
Pangu ficou com medo que a terra e o céu se misturassem novamente. Se colocou entre ambos, segurando o céu sobre sua cabeça e a terra a seus pés. Após 18.000 anos, Pangu cresceu e percebeu que a terra e o céu não se misturariam mais. Então, Pangu morreu. Olha só, a mitologia chinesa trazendo aí uma figura humana. É interessante, gente, observar que dentro das diferentes visões, né, dentro das diferentes observações, a gente vai sempre encontrar essa relação muito forte, né? Por exemplo, aqui, esse primeiro exemplo que eu mostrei, os Tuskegee, eles trazem aí uma interessante participação de alguns animais, né? Então tem a águia, a pomba, os lagostins, né? Os elementos, a água sempre, sempre, sempre presente, né? A terra, né? Então, no início para os Tuskegee, tudo água e depois a terra. Já para os chineses, né? Tudo estava dentro de um ovo que se quebrou quando o gigante Pangu acordou. E aí, desse ovo se origina o céu e a terra. É muito interessante como eles colocam isso, né? E aí, para que não se misturasse, ele segurou tudo, tá? E aí, depois que ele percebeu que não iam mais se misturar, olha só como é interessante que aqui se forma um símbolo que nós conhecemos também, que é o Yin e Yang, né? Então, a gente conhece esse símbolo também, que faz referência aí a essas energias, né, a essas oposições que são muito comuns na natureza, tá bom? Então, sempre quando a gente traz essa cosmovisão dos diferentes povos, né, a gente também observa que eles vão trazer a água como um elemento fundamental, vão trazer, às vezes, alguns animais, né? Vão trazer algumas situações que são muito místicas, né? Tem uma encantaria muito interessante. Podemos seguir, então? Vamos para mais uma, hein? Olha só. Aliás, ainda vamos seguir com os chineses, olha só. Os povos chineses, vocês sabem, né? Eles são povos muito antigos, tá? Então, existem registros de observações desses povos há mais de 4.000 anos. Eles que catalogaram diversas estrelas e constelações, tá? Eles desenvolveram um calendário lunar que apresentava o ciclo de 12 lunações, estabelecendo a duração de um ano em 365 dias e algumas horas. Parece o nosso calendário, né? Só que a gente tem um calendário solar, tá? Então, a gente traz aqui ainda a observação sobre os babilônicos, né? Então, os povos babilônicos, eles são considerados os povos que têm uma astronomia, né? Esse estudo dos astros mais antigos entre as civilizações, por volta de 1.900 a 1.600 anos antes de Cristo, tá? Então, eu quero que vocês façam uma coisa antes da gente seguir com o povo Hopi. Aí vocês vão fazer o seguinte: pesquisem agora, hein? As diferenças entre calendários, vamos dizer assim, solares e lunares. Para isso, eu vou dar 3 minutinhos para vocês na tela e valendo.
Muito bem, meus amores, então fiquem com essa pesquisa, né? Observem as diferenças e vejam que mesmo, né, esse calendário lunar chinês, ele tem uma divisão de tempo, né, bem parecida, que é a divisão de tempo que nós utilizamos. Nós temos 12 meses, só que os nossos meses, eles têm alguns 30 dias, o mês de fevereiro que tem 28 dias e alguns têm 31 dias. E aí eu quero saber se vocês já aprenderam a contar quais meses têm 30 ou 31 dias. Vocês já aprenderam a fazer? Usando a mãozinha, ó. Rapidinho você faz, você fecha as duas mãozinhas aqui. E aí, quando você fecha, ó, tem aqui a parte de cima do dedo, que tem o ossinho saliente, e tem o vão aqui entre um dedo e outro, né? Olha aí, lá vem o zoom para a mãozinha da professora Amanda. Ó, essa parte aqui altinha é o mês que dá 31 dias. Aqui, 30. Pode pegar um calendário para conferir, ó. Janeiro, 31. Fevereiro, caiu no baixinho aqui, 28, né? Com ano bissexto, 29 dias. Março, 31. Abril, 30. Maio, 31. Depois de abril é maio, né? Março, abril. Peraí. Janeiro, fevereiro, março, abril. Maio, 31. Já foi isso, bugou. Junho, 30. Julho, deu bem aqui, 31. E agosto na outra mão. 31 também, né? Setembro, 30. Outubro, 31. Novembro, 30. Dezembro, 31. Pode começar de uma mão, pode começar da outra, vai dar tudo igual. Sempre dá certo. Janeiro, fevereiro, março, pode contar. Esse mês tem 30 ou 31? Usa a mãozinha que dá, ó, certíssimo. Então, vamos seguindo com as nossas super dicas para a observação dos nossos calendários, né? Então, é muito interessante. Depois, menino, eu aprendi isso não tem muito tempo, não, viu? Eu apanhava que só para saber. E aí me disseram, eu achei super legal. E eu passo para todo mundo essa informação. Eu não sei se vocês já sabiam. Se não sabiam, estão sabendo agora como é que faz essa contagem dos dias, né? A partir dos meses, olhando nossa própria mãozinha. Então, vamos seguindo. Estamos falando dos chineses, já falamos dos Tuskegee. Já falamos de Pangu, o gigante chinês que evitou que o céu e a terra se misturassem. Hoje é uma aula também de contação de histórias, né, meus amores? Então, vamos aproveitar. Vamos conhecer o povo Hopi, né? No início, para o povo Hopi, tá bom? No início, o universo era um espaço infinito, habitado apenas por seu criador, chamado Taioa. Nesse mundo indefinido e solitário, Taioa criou um sobrinho, que chamou de Sotunan. Taioa decretou que Sotunan deveria auxiliá-lo na criação de 9 mundos. Só. Sotunan pegou o espaço infinito e o transformou em 9 mundos finitos. Ainda de acordo com as instruções de Taioa, ele criou ainda o mar, os ventos e a terra. Olha como é interessante, né? Esse povo Hopi. Que bonitos. Olha que indumentárias legais. Eu queria ter encontrado uma foto melhor colorida deles, porque essas roupas devem ser, de fato, maravilhosas de coloridas, né? Um povo muito bonito. O povo Hopi. Então, vamos adiante. Vamos seguindo. Olha aí quando chega nos indianos, minha gente. Por favor, imaginem vocês que na Índia eles são politeístas, ou seja, eles têm uma quantidade absurda de divindades, né? Deuses e deusas que vão reger diferentes aspectos, né, do nosso planeta na visão dos indianos. Tá? E o que é bem interessante é que esses deuses e deusas, né, eles diferem, eles têm cada um uma personalidade, cada um deles tem uma forma, né, de agir e de beneficiar ou não a humanidade. Então, são mais de 200, para vocês terem uma ideia. Essa foto aqui, essa imagem, traz o deus Brahma,
é um dos 3 mais conhecidos, né? Brahma, Vishnu, Shiva, Ganesh, são deuses indianos, divindades, né? Indianas que são bastante conhecidas. Então vamos conhecer um pouco da forma como eles entendiam, né? Faziam essa visão de mundo. De todas as lendas. Bom dia, Mauro, seja muito bem-vindo. De todas as lendas, as dos indianos é a mais filosófica. No início não havia nada, exceto a fome e a morte. E um ser onisciente. Onisciente é quem tem a consciência de tudo, né? Que tudo sabe, que vagava pelo espaço vazio. Esse ser criou um espírito e depois gerou a água. Aos poucos, a água foi solidificando e formou a terra. Mauro, você que está chegando agora na nossa aula, a gente está agora conversando, né, sobre as diferentes cosmovisões, né, sobre as diferentes visões e compreensões de criação do universo, do mundo, da astronomia, por diferentes povos do planeta. Tá certo? Vamos seguindo, então. A gente já falou de alguns aqui e a gente ainda tem bastante coisa para mostrar para vocês hoje. Tá bom? É uma aula também de contação de histórias, hein? Por isso que eu disse, pega uma pipoca aí, se der. Quem está no colégio vai já pegar já pegou seu lanchinho, né? Não vai querer comer pipoca agora, que já está todo mundo lanchado, merendado. Então, tá aí mostrando, né? Uma das lendas, né? Que dizem, as lendas, as crenças, né, que dizem da Índia, como foi que aconteceu o surgimento desse universo, traz ainda a fome e a morte como princípio de tudo. É muito interessante. E, como sempre, olha só quem está presente na história. A água. Gente, a Terra é um planeta que só é do jeito que é por conta da água, do movimento das águas. A água é que... Eu não estou não, professora, eu não tenho pipoca não. Ô, Mauro, que pena. Mas pelo menos a gente vai se divertindo aqui contando essas nossas histórias de hoje, né? A gente vai conversando aqui sobre essas histórias. E aí eu te pergunto, Mauro, você conhece, eu tinha feito agora há pouco uma pergunta para a turma, e aí a gente, como está conversando, né, sobre essa forma de entender como foi criado, né, que foram criados os astros, o universo e nosso próprio planeta, como é que você acredita que aconteceu isso, hein, Mauro? Você conhece alguma teoria, alguma lenda, né, que fale sobre isso? Conhece? Aí o Mauro comenta aqui no chat, olha só, professor, a fome é muito triste. Aqueles que estão passando fome, porque tem pessoas que hoje estão... Tem, sim. E aumentou muito mais o número de pessoas que passam fome no nosso país. Infelizmente, a pandemia e outras questões, né, fizeram com que o nosso país voltasse para o mapa da fome, Mauro. A gente tinha saído, a gente hoje vive um contexto de insegurança alimentar. O que quer dizer isso? Quer dizer que as pessoas não conseguem ter condições de se alimentar com qualidade. Por mais que coma, ali naquela comida não vai ter os nutrientes suficientes ou adequados para que ela se mantenha saudável. Infelizmente, essa realidade aumentou muito no nosso país, sobretudo depois da pandemia, né? Que muita gente perdeu o emprego, muita gente não teve como continuar trabalhando, muita gente que já não tinha condições piorou mais ainda por conta das situações ocasionadas por essa grande crise de saúde pública, né? Então, realmente é muito triste. E há um esforço, né? Eu acho que quando a gente vive em comunidade, que é uma coisa que a gente vai aprender também hoje nessa aula, que esses povos todos que a gente está apresentando para vocês, a gente já veio de povos da América do Norte, já passamos na China e estamos aqui na Índia, né? Os nossos ancestrais, Mauro, eles tinham uma coisa muito mais interessante, que era a vivência em comunidade. Em comunidade se compartilha tudo. É numa comunidade que a gente faz por nós e pelo outro.
A comunidade, ela funciona com o conjunto andando bem, todo mundo. E se um não vai bem, sempre vai ter o apoio dos demais. Isso é uma prática muito comum com os povos do campo, né, os povos das florestas e nas periferias das nossas cidades. Se você observar, a gente vai ver uma participação comunitária justamente no não agravo dessa fome, para evitar que as pessoas morram de fome. Quantas senhoras, né, que precisam trabalhar fora de suas casas, no momento deixam o filho ali com a vizinha cuida, dá banho, dá comida, cuida como se fosse filho. Né? Então, a gente aprende muito quando a gente olha para o que é comunidade de fato. Então, o Ailton Krenak, que é esse... Eu estou aqui com Cacau Herá, com Álvaro Tucano e com Ailton Krenak na nossa aula de hoje. Esse cidadão aqui, ó. Né? Ele tem alguns livros e é muito interessante quando ele diz assim: o futuro é ancestral, o futuro é comunitário. A gente precisa voltar a viver em comunidade. Ah, professora, mas eu vivo em comunidade, eu moro no meu bairro, a gente está ali, tem vizinho. Ora, o fato de você morar onde tem outras pessoas, né, não quer dizer que você compartilhe. Não, a gente tem um afastamento muito grande dos outros, né? A gente murou nossas casas há anos, que é para não ter esse contato, para ter privacidade, para ter a propriedade, né? E aí, gente, a gente observa que quando a gente traz uma aula dessa falando sobre astronomia, sobre cultura, a gente vê o quanto que a gente já mudou tanto enquanto humanidade, né? Enquanto pessoas, a gente já mudou muito as nossas observações. Alguns motivos são pelo próprio avanço da ciência, né? A ciência vai avançando e vai trazendo algumas respostas. A gente tem hoje, meu Deus, eu topei aqui. A gente tem hoje aqui algumas tecnologias, né, que trazem a compreensão do universo de uma forma diferente, né? A gente traz a compreensão. Tem sondas em Marte, né? Tem sondas que estão estudando, trazendo amostras do chão de Marte para serem estudadas aqui no nosso planeta. Isso é muito doido, né? Mas a nossa aula de hoje está trazendo essas observações que eram feitas e são feitas, né? Que fazem parte da crença, da compreensão de mundo de diferentes povos. Aqui a gente passou por alguns já, né? Mas a gente ainda vai chegar em alguns povos indígenas aqui do nosso Brasil para a gente compreender tudo isso também, tá bom? Então eu espero que você fique, você goste dessa nossa aula, porque ela está bem interessante. Ela está tão interessante que até uma topada aqui eu já levei, já ia caindo aqui no meio de todo mundo ao vivo e tentaram aqui me ajudar. O Bruninho mexeu a câmera, mas não teve jeito. Topou, trupica, a gente trupica, mas não cai. Balança, mas não cai, né não? E assim a gente vai seguindo, vai entrar aí para o nosso falha nossa do nosso canal. Mais tarde, eu tenho certeza que esse vídeo estará rolando aí pelas redes sociais mais próximas, tá bom? Então vamos seguindo com os nossos slides antes que a professora caia de verdade, né? Antes que a professora se arrebente toda até o final dessa nossa aula. Não, gente, por favor. Então, a gente já viu aqui, né? Essas observações a partir dos indianos, dos chineses. A gente viu que os povos babilônicos, eles são os que têm essa observação mais robusta, né? Há mais tempo, possivelmente. E aí a gente traz, né, essas informações que os indianos eles possuem mais de 200 divindades e muitas delas vão ter relação também com essa criação, esse surgimento do universo, do planeta. Tá certo? Ok, Mauro? Tá aí ainda, querido? Ou caiu junto comigo? Presta atenção, rapaz. Olha só. E aí a gente fala um pouco para finalizar a nossa forma, né? A forma do nosso planeta, o formato. Sabemos hoje que a Terra é um planeta elipsoide, que contém crosta oceânica e continental. Mas isso nem sempre foi assim. Hoje a gente tem, por exemplo, a NASA, ela lança sondas no espaço e elas ficam fotografando, filmando, monitorando a superfície do nosso planeta. E claramente a gente observa que a Terra, como a gente costuma dizer, é redonda.
Então, vamos botar aqui essa observação, porque tem gente que agora é terraplanista, né? A Terra é elipsoide, né? Na verdade, ela não é uma bolinha bem certinha, não. Ela tem suas deformações, né? Por isso que ela é dita elipsoide, geoide, né? Mas a gente vai generalizar aqui e vai dizer, meus amores, que a Terra é redonda. A Terra é redonda. Ok? A Terra não é plana. Tem gente que ainda hoje está dizendo que a Terra é assim. Aí tem aqui, né? Vamos fazer aqui tipo um mapa mundo. Gente, a Terra não é assim mais, não. Nunca foi, ora, não é assim mais. Nunca foi. A Terra ela não é plana, não. Vamos lá combinar uma coisa, viu, Brasil? Atentai bem que a Terra não é plana. A Terra é redonda. É um absurdo no auge de 2022 a gente ainda ter que repetir isso, mas para que a gente observe, temos várias e várias provas de que essa Terra tem uma formata de bolota e não de um papel. Tá certo? Mas a gente diz, olha que essa Terra é plana, ela não gira, ela vira de lado avesso. Então, a gente vai também ultrapassar essa ignorância, né? Que está se alastrando aí cada vez mais no nosso país. Então, meus amores, vamos ver aqui no nosso próximo momento. Nesse minutinho aqui, você vai relaxar, vai pegar uma aguinha, a gente vai se hidratar e daqui a pouquinho, tá? A gente vai seguindo com a nossa aula e eu vou mostrar para vocês como que acreditavam, né, que era a Terra, porque antes não tinha sonda da NASA, não tinha satélite, não tinha nada além do conhecimento do que estava aqui no campo da visão, né? Então, há mais de 500 anos atrás, os europeus nem conheciam o nosso continente, né? E chegaram aqui, invadiram o nosso continente há mais de 500 anos atrás, sem saber que ele existia, achando que estavam chegando no lugar e chegaram aqui nas Américas, que eles inclusive chamaram de Novo Mundo. Esse Novo Mundo era novo para eles mesmos, riquíssimo, tinham mais de 5 milhões, né, de povos indígenas aqui espalhados, hoje tem pouco menos de 1 milhão, e aí a gente observa que a partir da visão desses povos, a gente também vai ter a compreensão, né, da diversidade de pensamento, de observações, das tecnologias e de um monte de coisa mais interessante que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês no nosso próximo horário. Te hidrata e volta, que eu também volto já já. Até mais!